No vídeo anterior lá, onde eu falei naquelas 5 plaquinhas com o ESP32, teve uma que eu acabei não falando muito, que foi essa aqui. E essa foi o motivo da compra daquele lote de placas, porque essa aqui tem um ESP32C2 que eu ainda não conhecia. Felizmente eu descobri que era um pouco mais trabalhoso do que eu esperava mexer com ele, então lá naquele vídeo eu acabei não botando a placa para funcionar. Então a ideia desse novo vídeo é falar um pouquinho aí sobre o ESP32C2 e mostrar finalmente essa plaquinha aqui funcionando. Cola aí. Bem, vamos estudar um pouco mais aí sobre ESP32C2, né? Onde esse nome aí, acho que é o nome que eles usam mais para mostrar que ele faz parte da família ESP32, mas no chip mesmo eles estão chamando de ESP8684, né? Para lembrar que esse cara é uma opção aí de substituto para o ESP8266, né? Então tem aqui o datasheet dele, o que ele fala logo de cara é que esse cara é de baixo consumo, tem o RISC-V dentro, single core, suporta aí tanto Wi-Fi quanto Bluetooth, e tem a opção de ter dentro do chip, né, 2 ou 4 MB de flash, né, e o chip é bem pequenininho, é 4 milímetros, então é realmente para aplicações aí onde você quer embarcar aí esse microcontrolador num produto pequeno, né. Então, por exemplo, se o pessoal fala em lâmpada inteligente, interruptor inteligente, esse tipo de coisa. Ele tem dois modelos, o H2 e H4, né? Um deles é com 2 MB de flash, o outro é 4 MB. Vamos olhar aqui, né, o diagrama de blocos, né? Que a gente tem aqui de mais interessante. Então tem a parte que é o processador RISC-V, né? É 32 bits, etc e tal. Ali onde é que está a RAM, a ROM, né, que tem o bootloader. Tem a parte de wireless, né? Então ele tem a parte que eles chamam de baseband, que é onde tem aqui o MAC do Wi-Fi, do Bluetooth, e ele tem a parte DRF em si, aqui é a parte mais analógica, digamos assim, né? A parte onde tem lá o transmissor, o receptor e tudo mais. Os periféricos, ele tem um conjunto menor aí que os outros membros aí da família ESP32. Então a gente tem aí o 2 SPIO, tem toda a parte do GPIO, ele tem o I2C somente master, tem o ART, tem um ADC, fora isso tem um relógio de tempo real, o RTC, tem aquele sensor de temperatura, o watchdog, essas coisas de costume que tem, o PWM para controle de LED, e tem uma partezinha aqui de segurança, né? Inclusive a encriptação da flash. A parte da economia de energia, né? Ele tem aí diversos estados aí. Tem algumas caras, são os caras com a cozinha aqui mais clara, esses caras estão ativos em todos os estados. O verdinho é aquilo que está ligado, mesmo que eu esteja no modo que eles chamam no Modem Sleep, né? O Modem Sleep é quando eu desligo a parte de radiofrequência para economizar energia. Aí quando estiver no modo chamado ativo, aí está todo mundo ligado. Então ele fala aqui, ó, as coisas aqui que tem, que é o sistema Wi-Fi completo, tem o Bluetooth é somente o Low Energy, né? Ele não tem o Bluetooth clássico, ele tem 272K de RAM, tem aí algumas características aí de segurança, né? Aceleradores criptográficos, um gerador de números aleatórios e a possibilidade de encriptar o conteúdo do programa, né, que está lá na flash. De resto aqui não tem nada de muito especial aqui para eu falar aqui no momento. Desculpa, não são duas, são 3 SPIs, 2 UARTs e uma I2C Master. Quer dizer, você pode ligar nele os slaves de I2C, né? Sensores, alguns tipos de controladores, algumas coisas assim. Mas você não pode usar esse chip para fingir que é um escravo I2C. Ele tem um ADC de 12 bits, né, com até 5 canais, mais um sensor de temperatura. Tem ali um timer de uso geral, 2 watchdogs, mais ainda um system timer. Eu acho que basicamente aí acho que essas são as características principais dele. Esse chip, ele é o chip em si, né? Esse chip, na hora que vai ser usado, você vai provavelmente montar um módulo com ele, né?
A própria SPSIF tem alguns módulos, então por exemplo um deles é esse aqui, 8684 Mini 1. Essa plaquinha aí que eu estou usando, ela tem aí um módulo que não é um módulo da SPSIF, é um módulo aí genérico aí, alguém fez um módulo para ter uma pinagem semelhante ao módulo do ESP8266, chamado ESP12. Vamos fazer uma comparação rápida entre a minha plaquinha aqui com o ESP32C2 e essa outra placa aqui, que é um D1 Mini da Wemos, né? As duas a gente tem aqui numa face o módulo RF, aqui nesse tem escrito aí Wemos, né? Aí dentro tem um 8266, é um modulinho padrão que está ali soldado ali na placa principal. No caso aqui da outra só é um módulo que tem aqui dentro o ESP32C2, né? É um módulo chamado ESP8684. Nesse aqui eu soldei, né, o conector só macho. Nesse aqui tem um tipo de conector, o conector que atravessa aqui os furos, então fica macho de um lado, fêmea do outro. Isso vai ajudar na hora que eu for querer botar o LED aqui, vocês vão ver. Aqui do outro lado, né, aquela ali tem a identificação de Wemos. Nesse aqui está escrito ESP32C2 Dev Kit. E o que a gente tem de mais importante aqui é o conversor aí serial USB, porque o chip dos dois aí não tem USB nativo. Então tem que pegar uma serial e passar aí por um conversor serial USB para poder carregar o software pela USB. As duas têm aqui um botãozinho de reset. Fora isso tem a parte de alimentação, né, o regulador de tensão. E basicamente é isso, né? A outra diferença entre as duas é aqui os conectores, né? Esse aqui usa um USB micro, a plaquinha nova usa um USB-C. No que diz respeito à pinagem, os dois são relativamente equivalentes, né? Eles têm os sinais de alimentação, o sinal de reset nos mesmos lugares. Os demais pinos são os pinos de I/O digital, né? Tem um pino de entrada, acho que de analógico, mas estão nos lugares equivalentes. É claro que isso não significa que você pode pegar um software daqui e colocar lá. O processador é outro, né? Aqui é o 8266, aquele lá é um ESP32. Os I/Os que estão aí usados, né? Os números dos I/Os também é diferente. Inclusive a ferramenta, a biblioteca de desenvolvimento, digamos assim, né? O kit de desenvolvimento, o SDK do fabricante é diferente, né? Aqui a gente tem o ESP-IDF, que serve para todos os ESP32, inclusive o C2. Se você está gostando do vídeo, não esqueça de dar o like e se inscrever no canal. Dê uma olhada também no meu novo livro, Usando Sensores com a Raspberry Pi Pico. O link para a compra dele está na descrição do vídeo. Obrigado. Bem, deixa eu falar rapidamente a questão aqui da programação, né? A questão de como é que a gente desenvolve software aí do ESP32C2, né? Na minha demonstração anterior aí das plaquinhas, né, eu tinha feito um código usando a ideia do Arduino. O problema é que o pacote da SPSIF para usar o ESP32 com o Arduino, ele não vem pronto do ESP32C2, né? Ele tem lá as instruções, fala que tem que gerar umas bibliotecas, não sei o que, é uma coisa mais trabalhosa aí para ser feita. Então a sugestão da própria SPSIF é usar o IDF diretamente, né? O SP-IDF é o kit de desenvolvimento, digamos ali assim, né? Bibliotecas, compiladores e tudo mais. O suporte ao Arduino é feito em cima disso, né? Eles dizem é que como esse SP32C2 é voltado aí para aplicações aí de alto volume, a área tanto de flash como de RAM é mais restrita nesse microcontrolador. Eles acham que faz mais sentido o pessoal desenvolver um código direto com a IDF. Então eles, pelo menos no momento, parece que não tem planos aí de aumentar aí o suporte ao ESP32C2 no Arduino. Para montar aqui isso, a primeira coisa que tem que fazer, tem que instalar o IDF, né? O jeito mais fácil de fazer isso é usando o Visual Code. Tem uma extensão da SPSIF que, uma vez que você instalar ela, e através dela você consegue instalar todo o pacote, tem que instalar ferramentas, tem que instalar
o código em si, né, os compiladores, a biblioteca, tudo mais. Vai gastar um bom espacinho aí no seu disco, vai gastar um pouquinho de tempo aí para instalar, mas uma vez pronto, né, a gente consegue essa extensão, até facilita você a criar aí um projeto novo, né? Os projetos aí no IDF, ele usa o CMake, né, onde você tem que construir um arquivo dizendo quais são os módulos da sua biblioteca, do seu programa, que bibliotecas ele vai usar e tudo mais. Caso aí eu parti aí do exemplo dele que ele tem assim, né, um template que ele já tem pronto, não precisei acrescentar nada nele. E a parte de código é realmente bem mais longa aí do que aquilo que a gente tem que fazer com o Arduino. O que eu fiz aí foi juntar, fazer uma colagem de alguns exemplos da própria Specif, alguns exemplos que eu achei aí na internet. O resultado não ficou totalmente bonito. Eu vou botar isso aí lá no meu GitHub, lá na parte lá dos demos rápidos, né? Mas funcionou, né? Então, tem alguns detalhes aí, né? O IDF ele usa por trás um sistema operacional, o FreeRTOS, né? Um sistema operacional de tempo real. A parte de comunicação com Wi-Fi, eu vim aqui direto. O programa principal parece as coisas simples, né? Eu parti de um exemplo dele, onde ele mostrava as informações sobre o chip, então eu deixei isso. Então ele vai mostrar ali um monte de informações do chip. Tem que fazer essa inicialização do NVS Flash. E depois eu tenho aqui a rotina que chama Wi-Fi Connection. E aqui a coisa começa a complicar um pouco mais, porque na hora que eu vou fazer aqui Wi-Fi Connection, vamos achar aqui. Eu tenho que fazer algumas configurações, mas a partir do momento em que eu disparo aqui a conexão, o que acontece é que o programa não fica parado aí esperando a conexão. Ele vai pegar, antes de fazer isso, tem uma hora aqui, vamos ver se eu acho onde é que tá. Tem esse ESP Event Loop Create Default, que vai criar ali uma tarefa desse sistema operacional dele para ficar tratando notificações, chamando rotinas conforme elas. Então o que eu tenho que fazer aqui, eu venho aqui em algum canto aqui, eu pego, registro um handler, né, uma rotina de tratamento para alguns eventos. Então eu pego eventos do Wi-Fi, eventos do TCP/IP, né, na hora que ele pegar o IP. Então o meu programa aí, ele vai ter que ficar esperando acontecer todas essas coisas acontecendo por evento. Então o que eu fiz aqui foi criar um semáforo, né? Quer dizer, um semáforo no fundo, pode ser algum semáforo mesmo, é algo que para o teu programa até o semáforo abrir, digamos assim, né? Então eu criei esse semáforo e aí aqui chegou a hora que eu fico esperando, digamos assim, esse semáforo abrir. É a hora que eu take, né? Eu vou tomar posse desse semáforo, pensando nele aí um pouco, esse take give, pensar um pouco aí como se fosse aí, né, um token, né, alguma coisa que controla, uma chave que você controla o acesso. Você tem que ter a posse disso para você poder seguir adiante, né? Então o que eu tenho que ficar fazendo, eu tenho que ficar tratando aqui os diversos eventos, né? E na hora que vem aqui os eventos, eu vejo conforme o tipo do evento, eu vou mostrando algumas mensagens. Até a hora que chega o evento dizendo que ele conseguiu o IP, né? Ele vai pegar, vai conectar no Wi-Fi, vai conversar para cá e para colar. Aí tem a hora que ele vai pegar e vai receber o IP. Na hora que receber o IP, aí é a hora que eu libero esse semáforo para ele poder continuar a execução. E aí, voltando lá no programa principal, né? Na hora que ele voltar na conexão, o que eu vou fazer é criar um task para fazer a comunicação UDP lá. Aqui eu aproveitei um exemplo deles de UDP, o código fica meio esquisito, mas esse exemplo é baseado numa interface chamada Sockets, que é uma coisa que vem lá do tempo do Unix. Então ele vai pegar, vai criar um socket para ele, um socket que vai estar trabalhando com UDP, e aí eu vou pegar, eu vou associar esse socket com a porta, né? Eu preciso fazer isso porque eu vou receber também coisas. Então eu vou estar esperando numa porta conhecida. E aí a primeira coisa que eu faço, esse send to, ele usa o socket para enviar uma mensagem, aqui enviar qualquer coisa. Isso aqui, a outra ponta lá na hora que receber essa mensagem, vai ver qual foi o IP de quem mandou a mensagem e vai colocar ele na listinha. Ninguém tem que ser avisado na hora que apertar o botão. Depois aqui eu tenho a parte loop infinito, digamos assim,
ele fica esperando receber alguma mensagem aí do UDP. Na hora que vier a mensagem, essa mensagem vai definir se ele vai acender ou apagar o LED, né? Uma vez eu tendo isso aqui rodando, tendo isso aqui tudo feito, eu tenho aqui embaixo uma série de botõezinhos aqui da extensão, e tem um dele, essa chaminha aqui, onde ele pega, ele compila o programa, gera o executável, grava isso no microcontrolador e depois até abre o monitor serial para a gente poder ver as mensagens. Então, só para completar aqui, vamos fazer isso, vamos clicar aqui, vai aí fazer aqui, no caso como eu já tinha feito recentemente, eu espero que seja razoavelmente rápido aqui ele conseguir, já compilou, já limpou, tá gravando, tá gravando, né, tá gravando, 56, 60, primeira vez que você compila, a coisa mais demorada, ele tem que compilar um monte de coisa, beleza, vai abrir agora aqui a portinha serial, tem uma série de mensagens dele aí no meio, certo? Mas o mais importante, olha, conectou o Wi-Fi, recebeu um IP, avisou a placa principal. Na hora que ele mandou lá, ele recebeu aí uma mensagem para controlar aqui o LED dele. Ok? Então tá aí numa visão super rápida. Não é meu objetivo aqui ensinar ninguém a programar os ESP aí usando ESP-IDF. Tem vários cursos por aí disponíveis disso na internet, no YouTube e tudo mais. Então aí é só dar uma ideia de qual foi a complicação aí que eu tive para conseguir fazer a plaquinha funcionar. E nós vamos ver agora a demonstração aí completa, né? Vocês estavam vendo só a parte serial e como é que é isso do lado de fora. Então vamos ver finalmente a plaquinha funcionando, né? Eu estou usando aqui o mesmo esquema que eu usei naquele outro vídeo, né? Então eu tenho aqui uma franzininho Wi-Fi, ela está funcionando como um ponto de acesso, ela está criando uma rede Wi-Fi, onde o nosso ESP32C2 vai se conectar. E aí eu tenho aqui um esquema de mensagens por UDP, então ele vai mandar uma mensagem para lá se identificando. A partir do momento que identificou, toda vez que eu apertar aqui uma tecla, ele vai notificar aqui e isso vai controlar aqui o LED. Então deixa eu ligar ele aqui. Enquanto ele conecta aí, né, um detalhe aqui interessante, ele não tem, essa placa não tem um LED, então o que eu fiz para ter um LED aqui foi aproveitar que eu usei esse conector, né, que tem aqui o macho de um lado, o fêmea do outro, e eu tenho aqui alguns LEDs onde eu soldei aqui um resistor, então aí fica fácil, põe aqui no terra, põe no GPIO. Então quando eu apertar aqui agora eu estou controlando aí o LED à distância, né, via Wi-Fi. Então a gente está vendo aí funcionando o meu amigo ESP32C2. Bem, é hora da conclusão. Vale a pena ter essa plaquinha? Eu diria que vale se você quiser aprender sobre o ESP32C2. Por exemplo, se você pretende fazer aí, criar um produto aí com uma escala grande, né, onde você precisa ter a comunicação com Wi-Fi ou Bluetooth e você quer reduzir os seus custos, né? Você quer ter um microcontrolador simples e barato. Por outro lado, se você é apenas um hobbyista, quer apenas criar aí projetinhos usando Wi-Fi ou Bluetooth, eu recomendo mais as plaquinhas que usam o ESP32C3. O custo não é muito mais elevado, eventualmente até mais barato, e você tem um microcontrolador um pouco mais poderoso e você tem a possibilidade de programar aí com a Arduino, né, que talvez não gere o código tão otimizado, você não vai ter tanta flexibilidade, mas é bem mais rápido você desenvolver, ok? Por hoje é isso.